Mateus capítulo 8, dos versículos 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados irmãos, Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ele é um livro onde, por muitas vezes, nós vemos Jesus confrontando a religiosidade daquela época. Os fariseus, os escribas, Jesus, por vezes, os tratou como hipócritas. E o que é interessante que, na abertura do livro, nós vemos Mateus tratando da questão central, mostrando a genealogia, que começa livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, o pai da fé. Esse livro é um livro onde é confrontado os fariseus por vezes. E então Jesus, nesse texto, nós temos uma série de milagres que são aqui relatados no capítulo 8, após a mensagem profética de Jesus, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte de Jesus, que começa no capítulo 5. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós até fizemos a exposição do Sermão do Monte, que na verdade começa no capítulo 4, quando Jesus se revela publicamente na região de trevas. Houve grande luz, e essa grande luz é a manifestação de Cristo Jesus. E aí então ele passa a vocacionar os seus discípulos, a chamar os seus discípulos, dizendo: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então aqueles homens passam a segui-lo. E logo no capítulo 5, Jesus então passa a ensinar esses homens as bem-aventuranças, que na verdade descreve o caráter dos discípulos de Cristo. O que caracteriza um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, e isso é revelado nas bem-aventuranças. E depois então Jesus, no Sermão do Monte, ele ensina sobre a ética do reino, porque a temática do Evangelho segundo Mateus é o reino. Jesus começa a sua mensagem dizendo: arrependei-vos porque o reino está próximo. E nos 5 grandes discursos de Jesus, no Evangelho segundo Mateus, a temática é o reino dos céus. O reino vai nortear todo esse Evangelho. Aqueles que fazem parte do reino, que são ensinados sobre a ética do reino, no capítulo 5 ao capítulo 7, e aqueles que não fazem parte do reino, então são constantemente confrontados pelo Senhor como hipócritas, aqueles que se vestiam de uma roupagem religiosa, mas eles não eram cidadãos do reino. Essa palavra hipócrita, Jesus a retira do teatro, onde os atores colocavam a máscara para encenar. Então, por vezes, Jesus diz aos fariseus: vocês apenas são os atores religiosos, porque vocês não nasceram de novo. Vocês não fazem parte do reino dos céus. E então nós vemos aqui, amados irmãos, os cidadãos do reino, os discípulos de Cristo Jesus, que passam então a caminhar com Jesus, ouviram os seus ensinamentos sobre a ética do reino, e agora então eles passam a vivenciar o poder de Cristo Jesus, a vislumbrar o poder de Jesus Cristo, curando a sogra de Pedro, curando um leproso, curando o criado do centurião, realizando muitas outras curas. E então Jesus faz uma interrupção aqui, ele fala sobre aqueles que seguirão ele, deverão então renunciar tudo, para que possam então vivenciar esse discipulado do reino de Deus. E aí então tem essa situação aqui,
experimentada pelos discípulos que estavam nessa caminhada do discipulado, aprendendo de Jesus. E diante de algo tão extraordinário que aconteceu com eles, ou seja, a tempestade que veio de encontro a eles, de encontro ao barco, a ponto de causar temor na vida daqueles que estavam acostumados, porque eram pescadores, e então houve um pavor na vida e no coração deles diante daquela tempestade, o mar revolto, as ondas, agitavam o barco a ponto de levá-lo a afundar, e então eles acordam Jesus. Acordam Jesus e dizem: Senhor, salva-nos, perecemos. Ou seja, nós estamos aqui perecendo, nos ajude. Ou seja, de alguma forma, nos ajude. E aí então Jesus, ele repreende o vento que estava provocando aquelas ondas, e aí então o mar se aquieta e há grande bonança. E diante desse cenário, da manifestação de Jesus, que ordena o vento e o vento lhe obedece, e o mar então vem a se acalmar, eles são levados a uma grande admiração, se maravilharam e disseram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados irmãos, muitas vezes, diante das adversidades, das tempestades da vida, nós também somos levados a uma inquietude, a uma preocupação, até um pavor, com medo da morte. Nesse contexto que nós estamos vivendo, de um mundo tão atribulado, de um mundo tão opressor, as pessoas estão sendo levadas a cada dia mais a um pânico, à depressão, ao vazio de vida, uma inquietude, a ansiedade, que é chamada doença desse século, que atinge também os cristãos. E muitas vezes nós somos provados na nossa fé, diante da turbulência da vida. Nós somos levados à prática daquilo que nós aprendemos. E muitas vezes somos surpreendidos pelo poder de Deus e muitas vezes podemos nos portar assim também. Uau, quem é este? Aqui até o vento e o mar lhe obedecem. Veja só que os discípulos estão numa construção de vida, aprendendo de Jesus, receberam o ensinamento de Jesus, e agora então eles estão vislumbrando o poder de Jesus na vida dos outros, mas agora eles experimentam, porque Jesus os livra da morte. Jesus os livra daquela tribulação. Mas qual é a reação deles? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles fazem uma pergunta. E aí eu quero, amados irmãos, meditar com a igreja nesta noite, exatamente nessa pergunta dos discípulos. Quem é este? Quem é este? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E ao olharmos dentro do Evangelho, segundo Mateus, e no contexto aqui, do capítulo 8, do capítulo 9, nós vemos respostas acerca da pessoa de Cristo Jesus. Como eu disse, a temática é do reino. E nós estamos inseridos nesse reino, não apenas para sermos discipulados intelectualmente, mas também para vivenciarmos esse reino em nossas vidas. Mas muitas vezes nós somos levados, diante da turbulência da vida, a questionar: quem é este homem? Quem é este homem? E no Evangelho, amados irmãos, aqui à luz do contexto, do texto que nós lemos, este homem é o Messias prometido. Jesus é o resgatador de vidas, porque a função do Messias é exatamente resgatar as vidas. E diante desse risco de morte, aonde os discípulos dizem: Senhor, salva-nos, perecemos. Mas eles estavam aqui num contexto de suas vidas terrenas,
com o risco de morrerem e perderem as suas vidas, e as suas famílias então serem privadas de suas presenças. Aqueles que ali estavam com Jesus dentro do barco, clamaram ao Senhor, acordaram o Senhor dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos, vamos morrer, vamos afundar e vai acabar com tudo. Não há condição de nós nos salvarmos, a não ser sendo o Senhor, de alguma forma. Porque eles são surpreendidos porque Jesus, ele vai naquilo que estava causando o problema, mas talvez na mente deles eles estavam pensando que Jesus poderia ajudá-los de alguma outra forma. Mas, amados irmãos, o que nós aprendemos no Evangelho segundo Mateus, que é central para a vida cristã, central para a humanidade, é que Jesus é o Messias resgatador de vidas. No texto que nós lemos, amados, na verdade no contexto do texto que nós lemos, no versículo 17 diz, quando Jesus ele realiza muitas curas, a palavra do Senhor diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amados irmãos, todo o Antigo Testamento, a mensagem ela é central, e ela se centraliza numa pessoa, e essa pessoa é o Messias prometido. Aquele que viria para desfazer a obra criada de maldição no Éden. E todo o Antigo Testamento então aponta para a pessoa de Jesus, e nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo para que se cumprisse aquilo que fora dito por intermédio do profeta Isaías. 700 e poucos anos antes de Jesus nascer, foi anunciado em Isaías 53, que ele levaria sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e agora ele está curando. O servo sofredor, que foi anunciado em Isaías 53, que viria para carregar, para levar sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Ou seja, nós só conseguimos ter paz através do castigo de Jesus. Ele que foi castigado na cruz, para providenciar paz. E quando o texto lá em Isaías fala sobre a paz, é sobre a quebra da inimizade que foi instalada no Éden. Toda a humanidade se tornou inimiga de Deus por causa do pecado. Logo, amados irmãos, a paz que Jesus providencia, o castigo que veio sobre ele, é a justiça de Deus que estava então castigando o Filho, reconciliados com Deus e recebêssemos o perdão de Deus e fôssemos então filiados à família de Deus, ao reino de Deus, esse reino que Jesus está anunciando aqui no Evangelho. Quem é Jesus? Jesus é o Messias resgatador de vidas, é aquele que vem para nos trazer redenção, mas que vem para nos trazer também a restauração física. Muitas curas são realizadas aqui por Jesus. Então nós vemos aqui, amados irmãos, problemas que a humanidade enfrenta. Enfermidades. Mas elas tanto do coração quanto da alma. Porque dentro do Evangelho segundo Mateus, nós vamos ver na dinâmica do ministério de Jesus, do tríplice ministério de Jesus, que é mencionado no capítulo 4 e no capítulo 9 de Mateus, que diz que Jesus ele ia por várias regiões, povoados, ensinando, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu já expliquei aqui para vocês sobre esta questão. Não era só a enfermidade física que Jesus curava, era também a enfermidade da alma. A palavra terapeuo ali no grego, na verdade diz respeito a doenças da alma. Reverendo Adail, uma vez eu ouvi o testemunho dele, que reverendo Adail pastoreou a igreja presbiteriana de Brasília por muitos anos. Ele estava estudando medicina para ser um médico, e a intenção dele era essa, mas ele foi chamado por Deus.
e segundo a experiência dele com Deus, porque ele relutou no primeiro momento, porque essa era a intenção dele ser médico. Mas segundo ele, Deus disse a ele: Adail, você como médico vai curar muitas doenças, mas você como um pastor, como um homem de Deus, você vai levar as pessoas, através do evangelho, da graça, da pessoa de Cristo Jesus, a curar as causas das doenças. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a causa dessas doenças está no coração do homem. E é lá que o Senhor opera. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é o Deus que transforma as nossas vidas, que nos perdoa, resolve o maior problema que temos, que é o problema com Deus, mas que também intervém em nossas vidas, que olha para nós como ovelhas feridas, exaustas e aflitas, e Ele se compadece de nós, e então Ele nos providencia pastores, para nos levar à cura. Quem é esse Jesus? Jesus é o Messias resgatador de vidas. Se eles estavam perecendo, se o barco estava afundando, lá no barco estava o Salvador. De repente a sua vida está num barco turbulento, onde as ondas estão batendo, e você está vendo que há a possibilidade do barco afundar, de fragilizar o barco, e então você está num barco que está sob uma grande tormenta. Mas saiba de uma coisa: Jesus é o Deus que nos salva. Se estamos perecendo, se estamos a ponto de afundar, Jesus é o nosso Deus resgatador de vidas. Ele não nos deixa perecer, mas Ele providencia a salvação. E esse é o evangelho da graça que tanto precisamos, que as pessoas estão tanto distorcendo, usando Jesus para enriquecer, usando Jesus para fins pessoais e interesses de entretenimento. Jesus é o Messias que foi à cruz, e a cruz, amados irmãos, nela foi colocado o servo sofredor, que sofreu um terrível castigo para nos salvar, para nos redimir, para que não pereçamos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, olhe para Cristo. Os discípulos estavam com a solução no barco, e a solução é Cristo. A solução da vida deles estava ali, e a solução da sua vida está aqui. Então diga: Senhor, salva-me, não me deixe perecer, não me deixe naufragar. As minhas forças estão se esvaindo, eu estou então perdendo a esperança, porque as ondas estão agitadas, elas vêm de encontro à minha vida, eu estou a ponto de perecer. Senhor, socorro! Ele está aqui para lhe salvar e não deixar você perecer, porque Ele é o Messias resgatador de vidas. A palavra se cumpriu em Cristo, e em Cristo nós temos a plena salvação, a plena redenção, e Ele não nos deixa perecer. Quem é este homem? É o homem que vem ao encontro daqueles que estão então perecendo para resgatá-los. Ele é o Messias resgatador de vida. Mas ao olharmos por texto, amados, e o contexto, quem é este homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. À luz de todo o evangelho, nós então temos a resposta. Este homem é o Filho de Deus encarnado. É o Filho de Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, que se fez carne, como nós temos lá em João, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Há um paradoxo aqui.
Ou seja, os discípulos estão olhando para um homem igual a eles, que tinha necessidade de se vestir, de comer, de beber, para se manter vivo, que tinha necessidade de dormir porque se cansava, que tinha as mesmas necessidades dos homens para sobreviver. Mas então eles se deparam com um homem que diz ao vento: se aquiete, e o vento para imediatamente de soprar contra o barco, contra o mar daquela forma. O vento se aquieta e há uma grande bonança. Aquele turbilhão de problema diante dos discípulos agora, imediatamente, não foi algo que foi progressivo, foi imediato, se acalmou. Mas agora eles estão diante de um homem que tem esse poder e essa autoridade, então eles se perguntam, porque eles estão em construção na vida de fé, no conhecimento da natureza de Cristo, e então eles entendem que Jesus é um homem, mas eles entendem também que Jesus é o Messias, mas eles estão numa construção e numa experiência com o poder e conhecendo a pessoa de Jesus Cristo, da capacidade de Jesus. E aí eles perguntam: quem é este? Quem é este? Este, na verdade, João, no capítulo 1 diz que Jesus é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o Deus que criou os céus e a terra, que no princípio criou Deus. Esse é o Deus que criou o princípio, a criação. Quando diz ali no princípio, é o princípio de todas as coisas criadas, não o princípio de Deus, porque Deus ele é eterno. E é esse aqui que eles estão olhando, é o Deus que sempre existiu. No princípio criou Deus, e esse verbo criar significa a criação do nada, porque nada existia a não ser a pessoa de Deus. Esse é um Deus tão grande que diz: haja luz, e a luz aparece. Esse é um Deus então que vai pintando o universo e vai criando as constelações e as estrelas e os planetas, e vai criando os luminares, que vai criando então a natureza, os animais, que cria o homem conforme a sua imagem e semelhança, a mulher conforme a sua imagem e semelhança, e em cada criação, ato criador de Deus, ou seja, Deus criando todas as coisas, ele diz: eis que isso é bom, porque refletia o seu poder. Quem é este homem? Este homem que tem o poder de repreender o vento e o mar, ele é Deus. E é o Deus que criou todas as coisas do nada. Por que surpreender? Por que ser surpreendido, na verdade, quando ele ordenou que o vento se acalmasse, se foi ele que criou o vento? Na verdade, o vento lhe obedece. As águas são submissas à soberania e ao poder de Deus. A natureza foi criada por Deus, logo é Ele quem detém toda a autoridade para reger o universo. Abraham Kuyper diz que não existe nenhum lugar no universo que Deus não diga: isso é meu. Deus conta as estrelas, chamando-as todas pelo nome. Ele sabe todas as estrelas, porque foi Ele quem as criou. De toda a humanidade, de Adão até hoje, você que está nascendo agora, Deus conhece todas as pessoas. O ex nihilo lá do Éden, criar, é criar do nada. Então esse que criou do nada e criou todas as coisas, ele tem a capacidade, a autoridade de dizer: se aquiete. Ele tem a capacidade de dizer ao grande peixe: vai lá e proteja Jonas.
Ele tem a capacidade de dizer ao grande peixe: lance Jonas na areia. Ele tem a capacidade de dividir o mar e manter o mar dividido até que o povo passasse para o outro lado, em pé enxuto. É o Deus que tem a capacidade de enviar o maná dos céus e sustentar o seu povo durante anos no deserto. Será que esse Deus tão grande não pode surpreender você também? Você que está perecendo, você que está a ponto de naufragar, esse Deus é um Deus que criou todas as coisas e que tem toda a autoridade para fazer cessar essa tormenta em sua vida. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em uma grande tribulação, onde ele diz: de onde me virá o socorro, presbítero Gudes? Aí ele diz para ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes nós somos levados a racionalizar e querer colocar Deus dentro de uma caixinha. Mas Deus não está dentro de uma caixinha. E Deus sempre surpreende o homem com o seu grande poder. Nós olhamos ao longo da história Deus agindo na vida do seu povo, para protegê-lo, para guardá-lo, para sustentá-lo, para aquecê-lo no deserto à noite frio, para protegê-lo no deserto durante o dia do sol terrível. Esse é o Deus que nos mínimos detalhes Ele cuida do seu povo. Por que será que foi uma nuvem durante o dia? Por que será que foi uma coluna de fogo durante a noite? Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ah, mas parece que esse Deus está dormindo. Jesus, ele diz, olha, no versículo 26, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Será que com Cristo ali no barco, o barco afundaria? Será que a onda, será que o vento é capaz de destruir o Senhor? Muitas vezes nós temos essa mesma atitude, achando que o nosso problema é tão grande que Deus parece ser um incapaz de resolvê-lo. Mas é necessário, amados, nós vislumbrarmos e conhecermos esse Deus tão grande, que ao longo do Evangelho Ele vai se revelando. E então os discípulos vão conhecendo esse Deus tão grande. E depois que Cristo morre, Ele ressuscita, Ele aparece aos seus discípulos, Ele sobe aos céus, e então os seus discípulos, depois de entenderem toda a natureza de Cristo Jesus, sendo homem, sendo Deus, eles passam a vivenciar coisas extraordinárias de Deus, não temendo mais. Pedro prega, 3.000 homens se convertem. Ele é preso com João, e ele é ameaçado a não falar mais do nome de Jesus. E então ele se reúne com a igreja que estava em oração por eles. E eles relatam à igreja tudo aquilo que eles tinham passado, e a igreja então ora, os irmãos oram dizendo, Senhor, olha para as ameaças, e ao invés deles pedirem para Deus livrá-los das ameaças, eles pediram para Deus dar-lhes intrepidez, para anunciar a palavra. Queridos, é necessário nós conhecermos esse Deus criador dos céus, um Deus tão grande, um Deus eterno, um Deus autossustentável, Ele é suficiente, é um Deus onipresente, que não está limitado ao espaço, que não está limitado ao tempo, mas que é um Deus tão grande, em sua bondade, em seu amor, em sua misericórdia, que Ele se limita para nos salvar. Por isso que nós vemos aqui um Deus homem, um Deus que se fez carne, porque somente desta maneira é que Ele poderia nos salvar, assumindo o nosso lugar na cruz, vivendo literalmente como um homem,
tendo as necessidades de beber água e de comer a comida, porque senão ele morreria. Ele jejuou 40 dias, então teve fome. Então ele experimenta as fraquezas, ele se limita ao tempo. Ele vivia o tempo de 24 horas sendo Deus eterno. Ele se limita à necessidade humana de se alimentar para viver. Ele se limita ao espaço sendo Deus onipresente. Ele se limita ao tempo, ele viveu 33 anos. Ele se limita a sentir dores. Ou seja, ele se expõe, na verdade, sentindo as nossas dores como servo sofredor. Ele, como Deus, ele se esvazia de si mesmo. E ele sente as nossas dores. Deus não sente dores. Tem uma teologia do processo aí, né? O Deus que se entristece, o Deus que não é soberano. Jesus, como homem, ele sentiu dores. Deus não sente dores. Deus é um ser tão grande, todo poderoso, que a sua presença enche o universo. Mas Jesus, ele se limitava ao tempo, ao lugar. Deus é espírito, mas Jesus se fez homem. E ele era visto pelas pessoas, tocado pelas pessoas. E o que é interessante, amados, que esse imenso amor de Jesus afetou a sua natureza definitivamente. Porque quando ele se fez carne e habitou entre nós, assumindo a forma humana, quando ele ressuscita em corpo. E quando a palavra de Deus diz que Jesus subiu então os anjos se apresentam aos discípulos, eles disseram, como vocês viram ele subir, ele voltará. E a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que nós veremos a face. Deus não tem face, ele é espírito, mas o Deus Filho tem, porque ele se fez homem. Ele tocou a sua mazela, ele tocou a sua dor, ele tocou a sua ferida e ele levou para si essa ferida, essa mazela, essa tormenta. Ele experimentou em seu próprio corpo, para que você pudesse ser livre dela. Porque esse Deus, quem é este homem? Este homem, ele é Deus. Ele possui as duas naturezas, divina e humana. E por isso, então, nós podemos clamá-lo. E então, certos pela fé, que nós não vamos perecer, porque ele não nos deixará perecer. Porque ele pereceu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Quem é este homem? Este homem, ele é Deus. O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Mas olharmos para esse texto, amados irmãos. Nós olhamos aqui e percebemos que, à luz do Evangelho, desse texto, nessa pergunta dos discípulos que estavam sendo discipulados e agora se deparam com o grande poder do Senhor. Nós vemos que este homem é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que detém autoridade sobre a enfermidade, que detém autoridade sobre poderes malignos, que detém a autoridade sobre a natureza. Muitas vezes somos atacados pela enfermidade, problemas físicos. Muitas vezes somos atacados por problemas espirituais, o maior problema que temos. E muitas vezes somos atacados pela natureza. E em todas elas, Jesus aqui se mostra absolutamente poderoso para não deixar que os seus servos pereçam. Há um caso logo a seguir, a partir do versículo 28, que são que é o endemoniado, aqui é a cura de 2 endemoniados gadarenos. E o que é interessante, amados, que quando Jesus se apresenta ali, os demônios, eles se submetem a Cristo. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo.
Quando muitas vezes as pessoas acham que nós somos atormentados, que Cristo é atormentado, na verdade os discípulos, os demônios aqui dizem a ele: vieste aqui para nos atormentar. Em nenhum momento Satanás ou seus seguidores foram capazes de interferir em alguma obra de Cristo Jesus. O diabo não pode impedir Cristo de abençoar você. A enfermidade, ela não é capaz de ser absoluta sobre a sua vida e impedir Deus de salvar você. As circunstâncias da vida, que muitas vezes nós corremos risco, não são poderosas para barrar a pessoa de Deus, o livramento ou a ação de Deus em nossas vidas. Às vezes eu vejo, me manda um vídeo, onde uma pessoa está andando de moto, e aí acontece um acidente, passa um caminhão em cima da moto, e aí de repente o cara sai, reverendo Sandro, intacto, debaixo do caminhão. Está passando uma pessoa e de repente cai uma coisa, uma pedra ou alguma coisa nas costas dele e não o atinge. Muitos são atingidos, mas muitos são livrados. E ainda que nós venhamos a ser atingidos, porque a tempestade atingiu os discípulos, Jesus não livrou os discípulos da tempestade. Jesus livrou os discípulos de perecerem. Jesus não livra você da tempestade para provar a sua fé. Jesus livra você de perecer. Então saiba de uma coisa: esse Deus que, à luz desse texto aqui, que cura um leproso, que cura a sogra de Pedro de uma febre muito alta, que cura o paralítico, que cura endemoniados que estavam ali atormentados, duas pessoas que estavam atormentadas por demônios, e que os discípulos que estavam ali morrendo de medo ao ponto de afundar, esse Jesus que livrou todas essas pessoas, é o mesmo Jesus que está aqui, e que, veja só, aqui no Evangelho nós temos várias pessoas em várias circunstâncias de vida, e aqui no templo tem várias pessoas com várias circunstâncias de vida. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas Deus sabe. Eu não sei se é uma enfermidade, se é uma tempestade, mas eu sei que todas as circunstâncias adversas da vida vêm de encontro à nossa paz, vêm de encontro ao nosso sossego, vêm de encontro à nossa alegria, vem de encontro à nossa estabilidade emocional e tenta nos destruir. Jesus está aqui. Jesus é o Deus resgatador de vidas. Jesus é o Deus homem que levou sobre ele as nossas mazelas. Jesus é o Deus que detém autoridade sobre todas as coisas. E nas variadas circunstâncias de vida, ele intervém. Então, na sua circunstância de vida, saiba que Ele tem todo o poder para intervir e mudá-la. A tempestade se acalmou, porque Jesus falou para o vento: pare de soprar. Desta maneira. E então, a causa do problema, que é interessante, né? Muitas vezes, amados, certa vez, eu recebi no meu gabinete pastoral uma senhora que tinha tentado 8 vezes suicídio. Já contei essa história, deixa eu repeti-la. 8 vezes o suicídio. Se jogou do segundo andar, tomou remédio, veneno, remédio mas não tinha logrado êxito. Às vezes a gente tem aquela tendência: não, ela estava apenas simulando, na verdade não queria se matar. Uma pessoa que se joga do segundo andar e se quebra tudo. 8 tentativas de suicídio. Ela veio conversar comigo.
Muitas vezes nós temos a tendência de querer apagar o fogo, né? Mas na verdade bater na fumaça. Nós vamos no sintoma, suicídio. Mas na verdade a gente tem que descobrir qual a causa dele. E então eu comecei a conversar com ela. Em certo momento ela confessou que ela, na verdade, em certo momento do aconselhamento, ela confessou que tinha uma certa dificuldade com a mãe. Mas ela não sabia o que era. E então ela, mais para frente, confessou que tinha sido abusada pelo irmão, quando criança, no quarto da mãe, embaixo da cama da mãe. E esse era o cerne do problema, reverendo. O suicídio era a fumaça. O suicídio era o sintoma. Qual era a causa da enfermidade? As ondas que vinham de encontro era o sintoma. Qual a causa do problema? O vento. Jesus fez o vento se acalmar e as ondas cessaram. E então o barco se tornou estável. Não havia mais perigo. Jesus, ele não apenas cura o sintoma, mas sobretudo ele cura a causa do problema na sua vida. O que está lhe causando dor, instabilidade emocional, causando grande dificuldade a você, saiba que Jesus vai lá no centro da sua alma para curá-lo, para transformá-lo, para colocá-lo num local estável, porque só Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus, e Ele cuida de nossas vidas nos mínimos detalhes, nas mais variadas circunstâncias de vida, de adversidade, em todas elas, Jesus tem a autoridade plena para trazer salvação, para que não pereçamos. Esse é o Jesus, o Evangelho da graça, do Deus Salvador, do Deus Redentor, do Deus que nos transformou do maior mal, que era a consequência da culpa condenatória do inferno. E Ele então nos transportou para o reino de Deus. Somos cidadãos dos céus. Mas como cidadãos dos céus, nós não somos isentos de turbulências. Mas nós devemos saber que nas turbulências, Deus está presente. Jesus está presente para nos salvar, para não nos deixar perecer. Que o Senhor te abençoe e que você continue como cidadão do céu, em fé, crendo em Cristo Jesus como resgatador de vidas, como aquele que se fez homem, mas morreu, ressuscitou, venceu a morte, vivo está, e está presente entre nós. E em cada circunstância da nossa vida, nós temos então esse Deus maravilhoso para cuidar de nós. Seja cuidado por Jesus, e a sua vida então será resgatada, restaurada, fortalecida, curada, abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe.